Passeio aéreo pelo Guadiana, desde a sua foz até Mértola, fronteira natural de 45 quilômetros entre Espanha e Portugal. O Guadiana é navegável por pequenas embarcações durante mais 25 quilômetros até Mértola. Único rio navegável do Algarve, é desde o tempo dos romanos uma importante via de comércio com o Mediterrâneo, fornecendo escoamento para as planícies cerealíferas do Alentejo e para o minério de cobre. O rio Guadiana foi também uma importante rota de contrabando, sendo muitas vezes o único meio de subsistência das populações fronteiriças. Chegando por mar, avista-se Lila Canela do lado espanhol. Segue-se um dique de 2 quilômetros de comprimento, muito apreciado pelos pescadores, antes de chegar à Vila Real de San Antônio. Criada de raiz em antigos terrenos pantanosos pelo Marquês de Pombal, entre 1774 e 1776, a cidade foi projetada geometricamente segundo o modelo do bairro da Baixa em Lisboa. Para a construir rapidamente, importaram estruturas pré-fabricadas e montaram-nas no local. A cidade prosperou durante o século XIX e início do século XX graças à sua indústria pesqueira e à presença de numerosas fábricas de conservas de atum e sardinha. Beneficiava sobretudo do comércio de minerais extraídos das minas de São Domingos e carregados nos portos de Pomerante e Mertela. O produto era depois transbordado para grandes navios com destino à Inglaterra, Alemanha e Escandinávia. Vila Real de Santo Antônio foi a primeira cidade do Algarve a beneficiar da iluminação a gás em O. O Guadiana alimenta depois múltiplos braços de água, espremendo as salinas que bordejam o castelo e a vila de Castromare. Primeira povoação portuguesa antes da fundação de Vila Real de San Antônio, a partir do mar, a cidade velha é apoiada por uma imponente fortaleza, que testemunha o caráter estratégico desta posição, que guardou a entrada do rio ao longo da história. Durante muitos anos, o ferry de Vila Real de San Antônio foi a única forma de atravessar a fronteira para o Algarve. A ponte internacional foi construída ao mesmo tempo que o troço de autoestrada que a liga a Faro. É uma das maiores pontes construídas em Portugal, com 666 metros de comprimento e uma altura máxima de 20 metros. Assim, tem capacidade para receber todo tipo de embarcações à vela. Continuando a montante, o rio serpenteia, alternando entre margens aráveis, zonas úmidas e vegetação característica do Barrocal. O rio do Adlet era parcialmente navegável até a construção da barragem em 1978. Esta barragem reduziu o caudal do rio, que era navegável até ao Moulin do Adlet, um dos últimos moinhos de maré. Todas as barragens construídas ao longo do Guadiana favoreceram a subida das águas salgadas, dando origem a águas salobras nos poços e, evidentemente, a águas mais salgadas no rio. Foz do Odlet é a primeira aldeia da rota dos contrabandistas. Situa-se no local onde o rio Odlet, alimentado pelo rio Fupana, deságua no rio. Saindo de Foz de Rodelet, deixa-se o concelho de Cachetreau-Marim para se juntar ao concelho de Alcutim, sendo Alamal a primeira aldeia. Outrora, uma aldeia importante, com uma população numerosa que trabalhava como marinheiros para o transporte de minério,
Alamal, como todas as outras aldeias vizinhas, viu os seus jovens partirem para as cidades ou para o estrangeiro após o encerramento das minas, os mais velhos partirem e os edifícios abandonados caírem em ruína, um após outro. A aldeia a seguir, Guerreiros do Rio, é muito mais dinâmica, graças ao seu encantador café ribeirinho e ao seu pontão, que acolhe os barcos do crescente número de embarcações atracadas no rio todos os anos. É um bom exemplo de como uma aldeia ribeirinha pode ser revitalizada pelo turismo náutico. Isto significa que os residentes mais velhos podem ficar mais tempo, e a longo prazo, os jovens podem esperar estabelecer-se aqui. Depois, há duas aldeias mais pequenas, Laranjeirage e Montinhos da Laranjeirage, onde se encontram as ruínas de uma antiga vila romana. À medida que o rio continua a correr para a montante, há cada vez menos casas. Tudo o que se vê são antigos postos aduaneiros, guardas fiscais, a maioria dos quais há muito abandonados. Ao chegar a Alcotim, capital do concelho com o mesmo nome e principal cidade do Guadiana, somos surpreendidos pela brancura da cidade espanhola em frente, Sanlúcar de Guadiana. O acesso às cidades espanholas a partir de Sanlúcar é ainda mais longo e complicado do que as ligações a Portugal a partir destas cidades. Por isso, é habitada quase exclusivamente como segunda residência. Alcoutim, muito mais dinâmica, é dominada por um castelo. A cidade está construída numa encosta, desde os cais até uma encantadora igreja que domina a cidade velha. Vítima de numerosas inundações e frequentemente reconstruída, oferece uma arquitetura variada, misturando casas de classe média e simples habitações de pescadores. Todos os serviços e numerosos restaurantes podem ser encontrados aqui. Aqui vemos Alcoutim durante o Festival do Contrabandista, quando uma ponte pedonal flutuante temporária liga os dois lados da fronteira para gáudio dos habitantes locais e dos turistas. Está em curso um projeto de ponte rodoviária para ligar as duas margens em 2025. Esta ponte servirá para incentivar o comércio transfronteiriço, uma vez que a próxima ponte sobre o Guadiana fica em Mertola, 30 quilômetros a montante, onde ambas as margens são portuguesas. Pomerau é igualmente impressionante. Dominada pela barragem del Chanza, construída pelos espanhóis em 1985, é uma enorme albufeira para uso espanhol. Construída no rio que delimita a fronteira entre os dois países, a parte de montante da barragem é portuguesa, mas a parte de jusante é espanhola, pois é no sul que a água é necessária. Para que conste, os habitantes de Pomerão tiveram de esperar 20 anos para serem abastecidos de água por esta barragem. Pomarão é uma antiga aldeia mineira de carga, maior do que Puerto de la Lara em Espanha. Está encravada entre Espanha e o Rio, pelo que é necessário apanhar a estrada para Mertola. Não há ligações de telemóvel, mas é sempre possível encontrar uma linha fixa nos dois bares da aldeia, uma mudança de cenário garantida. Saindo de Pomarram para norte, as duas margens do Guadiana tornam-se portuguesas e entramos no Parque Natural do Vale do Guadiana. A natureza selvagem é omnipresente, com muita caça e poucos vestígios humanos, para além de uma ou outra ruína visível, antes de chegarmos a Herdade de la Bombera, uma grande propriedade vinícola de 18 hectares, criada em 1999, que acompanha o Guadiana ao longo de 2 quilômetros. Mertola é também o fim do troço navegável do rio Guadiana. No entanto, o trajeto Pomerão-Mertola é perigoso. Não está sinalizado e reservado a embarcações de fundo plano. Mertola só é acessível na maré alta e requer um bom conhecimento do rio. Quando chegar a Mértola, ficará impressionado com a beleza arquitetônica desta vila fortificada, como todos os viajantes que subiram o rio desde tempos remotos. A cidade regressou à glória no final do século XIX, com a descoberta da mina de São Domingos. Seguiu-se o declínio de 500 com o encerramento da mina em 1965. O encerramento afetou centenas de famílias, que se viram obrigadas a deslocar-se para Lisboa ou para o estrangeiro.
A vila está a recuperar lentamente, combinando passado e presente. Mértola é uma cidade histórica fortificada com um passado romano e depois visigótico. No ano 711, sob colonização árabe, era o porto mais ocidental do Mediterrâneo. Chegou mesmo a ser a capital efêmera de um reino muçulmano, Tarifa de Mertola, entre os séculos 11 e 12. Após a Reconquista, em 238, a mesquita foi transformada em igreja, embora não tenha sido destruída. Aqui ficam algumas imagens e plantas das povoações quinhentistas de Castromarim, Alcoutim e Mertola. Uma vista também à foz do rio no século XIX, antes da construção do dique, que permitiu conter os bancos de areia que tornavam perigoso o acesso ao rio. Estes vídeos foram captados com um drone em diferentes estações do ano entre 2018 e 2023. Muita da informação e dos mapas provém de uma obra rara e preciosa sobre a parte navegável do Guadiana ao longo da história. Foi escrito por Juan Carlos Garcia, da Universidade do Porto, em 1996. Pode ser descarregada a partir do link que se encontra na descrição. Agradeço a vossa atenção e espero, através destas imagens, ter partilhado convosco a minha paixão por este rio e por esta região que descobri há mais de 30 anos e onde continuo a gostar de vir recarregar baterias.